para mais um episódio, remanescentes. Tudo bem com vocês? Eu estou bem e eu estou aqui com a pastora Miriam. Tudo bem, pastora Miriam? Tudo bem. Mais uma vez, é um prazer, né, ter você aqui no nosso RemaCast. Prazer é meu. Então, pessoal, ó, já curte, já comenta aqui, né? Se você quer fazer uma pergunta aí para a pastora Miriam, que depois ela pode estar respondendo para você. E, claro, compartilha para que esse vídeo venha chegar a mais pessoas, para que venha aprender hoje um tema que é muito importante nesses dias, né, pastora, que é sobre cura interior, né? E eu queria já de cara já fazer uma pergunta para você, que é como identificar os traumas emocionais, né? Porque para ser tratado, primeiro precisa ser identificado. Então, como nós podemos identificar isso? Muito bem. Identificar os traumas está muito relacionado ao comportamento de cada indivíduo, né? De como ele se identifica. Como que ele traz a sua história, na verdade, né? Então, assim, a gente vai observar como pessoas que trazem traumas emocionais, elas estão muito aprisionadas emocionalmente, elas vêm com traços de desvio emocional, né? Elas vêm, assim, se sentindo muito coitadinha, com um espírito de autocomiseração, costumo dizer, né? São doenças emocionais. Ela tem problema de relacionamentos, ela nunca vai se relacionar nem no casamento, nem com a amizade, porque ela está sempre ali se sentindo perseguida, sempre se sentindo coitadinha, né? Então, existem assim, muitos traços que dá para a gente identificar os traumas emocionais. Essa questão de tratar, que a senhora é psicóloga, né? Essa questão de tratar abrange mais a questão emocional ou abrange também um pouco do espiritual? Vamos lá. Como Paulo diz que nós somos corpo, alma e espírito, então, assim, cada um deles tem um contexto para ser tratado. O espírito nós vamos tratar espiritualmente, a alma nós vamos ter pessoas responsáveis para isso e o corpo pessoas responsáveis para isso, né? Então, as nossas emoções, elas são uma das primeiras coisas que são atingidas quando se trata dos traumas, né? Por quê? Porque ali estão nossas vontades, nossos desejos, né? Nosso direito de ir e vir, são todas as nossas emoções. Sim. Né? Então, a gente vai trabalhar exatamente as emoções da pessoa, dentro dos traumas que ela trouxer ali para aquela situação, dentro da dor que ela carrega, né? A dor de um luto, a dor de uma perca, uma palavra negativa, a escassez, né? O abandono. Existem vários tipos de traumas ali que cada um carrega. Eu costumo dizer que a dor ela é única. Então, ela tem que ser respeitada, porque a minha dor ela não é igual à sua. Talvez nós passamos situações parecidas, mas em mim causou um tipo de trauma, em você causou outro, né? Então, dentro da psicologia, nós vamos tratar as emoções, o comportamento, as emoções, né? Sua história de vida, seu entendimento do que é da sua humanidade, né? Porque o fato de eu ter as minhas emoções abaladas não quer dizer que eu não tenha minha parte humana ali também para olhar de uma forma diferenciada e respeitar esse contexto que cada um traz. Cada trauma, né, que a pessoa carrega, ela pode influenciar também isso no presente, em relação à família também? Como que é? Sim, sim. Né? Como eu disse anteriormente, a dor ela é única, certo? Então, assim, aquilo que causou dor em mim não causou em você. Então, ela pode trazer um contexto ali para o presente de situações que eu vivia há muito tempo atrás. Né? Por exemplo, um abuso sexual. Né? Uma mulher que passou por um abuso sexual. Se ela não for tratada emocionalmente, esse abuso que ela sofreu, ela vai trazer essa dor para dentro de um casamento. Então, trauma, a gente pode referir que não é só questão de, por exemplo, de a pessoa ter sido traumatizada quando criança, mas pode ser também na fase adulta também. Em qualquer ali. momento pode estabelecer um trauma, como por uma situação que você viveu. Por exemplo, uma situação que você viveu na infância, ele está ali em off, está ali tranquilo, de boa. Mas um gatilho, uma situação na sua vida adulta
pronto, ele estoura tudo, né? Então, ele vai voltar a sentir aquela dor novamente. Então, por isso que ela precisa ser tratada. Porque, no contexto do nosso dia a dia, a gente pensa assim, tá tudo bem, né? Eu já resolvi isso na minha infância, tá tudo ótimo, né? Mas quando aciona um gatilho, eu percebo que meu inconsciente, ele aciona, então eu percebi que eu não fui tratada. Mas quando fala na questão do tratar, o que seria esse tratar? Porque esquecer, a pessoa não esquece, não tem amnésia, né? Quando fala tratar, o que seria esse tratar? Na psicologia, nós vamos trabalhar ali com todas as técnicas necessárias que a psicologia nos dá, né? Trabalhando técnicas, trabalhando comportamento, trabalhando a autoestima, porque quando eu passo a me amar, a me gostar, eu passo a me compreender, né? Eu passo a entender que aquilo não pode mais me causar dor, né? A gente não trata com remédio, a gente não trata com uma estrutura, a gente trata ali com uma ciência. A psicologia vai nos trazer dentro da ciência aquilo ali. Mas o nosso dia a dia, ele vai depender das minhas decisões. Daquilo que eu decido para mim. Eu sempre falo para meus pacientes assim, ó, tudo que a gente resolver aqui, se do portão para fora você não colocar em prática, não vai resolver. Depende muito mais de mim do que do outro. Né? Esse tratamento, ele é feito como? Me trazendo a consciência. Me trazendo o entendimento da minha pessoa, da minha persona. Eu sempre falo que a minha persona, a minha característica, ela não vai mudar aquilo que nasce em mim. Mas o meu comportamento, ele vai mudar ao longo do tempo. Eu vou entendendo que esse tipo de comportamento não me cabe mais. Que eu preciso mudar isso aí. E é isso que a terapia vai fazer. Pastora, baseado naquilo que você acabou de dizer, existem níveis, por exemplo, de traumas, quando eu falo na questão de fases. Por exemplo, vamos dizer, o mesmo trauma, mas nós olhamos uma criança vivendo, um jovem vivendo, um adulto vivendo. Por ser fases de idades, né? E de maturidade também, diferente. Utilizando o mesmo trauma, tá? Por exemplo, vamos dizer que falta de paternidade. Uma criança que cresceu sem pai. Ou um jovem que viu os pais sendo divorciados, né? E já alguém ali na fase adulta, né? Que não conviveu muito com o pai, ou conviveu, mas não teve aquela paternidade, aquela qualidade de pai. Então, por exemplo, cada um na sua vivência e na sua fase, os níveis de trauma pode ser diferente por causa disso? Ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Não sei se eu consegui explicar. Eu entendi. Não, porque cada situação, ele vai abrir um nível de ferida. Cada pessoa vai receber aquela dor que ela está vivendo de uma maneira. Né? Uma criança que viveu a separação dos pais, ela pode, sim, carregar essa dor da separação, como ela pode entender, se isso for trabalhado no coração dela, que aconteceu. Né? A gente sempre pensa ou imagina que os traumas só vai vir na infância e que vai ser sempre uma única história, o estupro, o abandono. Não, existem outros tipos de traumas, né? Cada um vai trazer a sua dor. Ali na vida adulta, se passou por uma separação. Talvez para aquele cônjuge ali foi necessário aquele momento. Talvez para o outro não. Sim. Tem pessoas que saem de uma separação tranquilamente, outra não. Ela vai sofrer aquele luto, porque é um luto, é uma perca, né? Ela vai vivenciar aquele momento com muita dor, com muito sofrimento, e aquilo vai lhe causar um trauma. Vai abrir uma ferida, vamos dizer assim, né? E na vida adulta já, ela pode passar por uma situação como o próprio divórcio ou a separação dos filhos, vamos dizer assim, né? E sentir aquela dor, como o outro não. Porque, na verdade, tudo abrange numa única frase. A dor, ela é única. Não dá para dizer que um sofreu mais e um sofreu menos. Dentro de uma família, né? Os filhos ali, os irmãos, viveram toda uma situação com os pais, né? De divórcio, ou de escassez, ou de abandono, né? E nem por isso todos os filhos foram acometidos por aquela dor. Cada criança vai absorver de uma maneira. Lógico que a falta do pai, a presença, a ausência dele vai causar muita dor. Né? E isso tem muito a ver com o nosso destino. Porque o pai é aquele que dá destino.
né? E se o pai está ali dando destino, ele cresce um adulto mais seguro, né? Não é a falta, mas a ausência. Porque eu posso ter o meu pai ali que me criou o tempo todo, nem por isso ele foi presente na minha vida, né? Então eu posso ter um pai que me abandonou, mas em algum momento ele trouxe essa retribuição com a presença. Então vai muito do nível do tanto que eu me sinto ferido. A mesma dor não dá para definir se ela é maior ou menor em mim ou em você, né? Vai do tanto que eu absorvo aquilo. Dentro da minha mente mais desprovida de informação, eu vou absorver aquela dor ali muito mais, né? Mas quando eu começo a buscar, aí eu começo a entender que pode ser diferente. E quando nós olhamos para a questão espiritual, né? Porque mesmo que são cura de emoções, mas acaba adentrando para a espiritualidade, né? Por exemplo, a falta de perdão, né? Porque quando a gente fala de traumas, né? A gente fala também na questão de você se libertar, né? E o perdão, em alguns traumas, se adequa nisso, né? Então, por exemplo, quando nós olhamos para essa questão da espiritualidade, é possível alguém servir a Deus, mas ainda assim ter traumas, né, da infância, traumas emocionais, sem ser curado, essa é a verdade? Tem como você servir a Deus ou estar no ministério, estar à frente de um ministério e mesmo assim ainda estar doente? Então, tem como eu estar em uma igreja, mas eu não consigo servir com qualidade. É diferente, né? Quando eu tenho traumas. É possível, sim. Porque muitos de nós viemos já cheio de traumas, né? Muitos de nós aí tivemos uma infância difícil, alguns, né? Algumas pessoas, aí hoje eu tô com 50 anos, então eu vejo assim, da minha idade, pessoas da minha idade, ou 10 anos mais velho que eu, tiveram dias muito difíceis na infância, né? Situações muito complicadas, quando se trata de traumas ali. E aí, se eu chego para Jesus e eu não me arrependo dos meus pecados, eu não peço perdão pelos meus pecados, isso dificulta a minha vida com Ele. Né? Porque nós vamos ser salvos, ponto. Mas se eu não entender o valor do perdão, isso tudo pode me prejudicar. Né? Então, o perdão, o que ele é? O perdão, ele é um caminho para eu estar com Deus, para Deus fazer parte da minha vida. Quando a gente lembra lá de Davi, Davi fala isso, né? Que enquanto eu me calei, meus ossos envelheceram. E algum texto ainda fala apodreceram. Por causa do quê? Eu não falei, eu não verbalizei, eu não pedi perdão, eu não liberei perdão. Né? E a gente vem assim, e o perdão é como se eu comesse um veneno, tomando um veneno, mas tentando fazer mal para o outro. Porque eu estou fazendo mal para si mesmo. Exatamente. Quanto que, na verdade, eu estou fazendo mal para mim mesmo. Enquanto eu não perdoo, eu estou carregando uma carga emocional. E essa carga, sim, aí ela entra no campo espiritual. Porque daí eu dou brecha para Satanás. Aí já é um outro caminho, já é uma outra história. Né? Mas a falta de perdão, ela abre essa legalidade. Para que as emoções continuem ali sendo prisioneira, sendo refém daquele problema. Né? Por isso é muito importante eu entender o valor disso tudo. De eu pedir perdão, de eu liberar perdão, de eu verbalizar a minha dor, de eu achar alguém de confiança e falar. E a igreja, por muito tempo, ela não acreditou nisso. Que havia os traumas emocionais. Que eu aceitei Jesus e está tudo bem. Eu não preciso mais buscar ajuda. Sou nova criatura. Exatamente, sou nova criatura e pronto, né? Mas tem o texto de Coríntios que ele fala, aquele que está né, em Cristo. Né? E nem sempre eu estou em Cristo. O fato de eu ir à igreja não significa que eu estou em Cristo. Né? Posso ser simpatizante, eu posso gostar de estar naquele ambiente, mas eu não estou em Cristo. Porque estar em Cristo é mudar a minha vida. Converter é o quê? Mudança de rota. Né? Eu mudei aquele caminho que eu ia antes, eu não vou mais. Então, me converter é um processo. E eu costumo dizer que viver a saúde emocional, ela não é um momento. A cura interior, ela não é um momento ali, né? Ela é um processo. Nós vamos passar por isso, tanto em terapia como na igreja. Eu não chego num culto, aceito Jesus como meu único, suficiente Salvador e acabou meus problemas. Não é assim. É o início de uma caminhada, de uma mudança de vida, de uma mudança de rota.
né? Esse caminho que eu caminhava, eu não caminho mais, né? Então, assim, eu caminho entendendo onde eu estou indo. Então, isso é muito importante. Quando nós olhamos para o âmbito espiritual, a senhora acredita que as feridas emocionais, ela pode gerar uma brecha ou uma legalidade para que Satanás atua nisso? Eu acredito, sim. Por quê? Porque uma ferida é um ponto de acesso. Ponto né? de acesso. Toda ferida é um ponto de acesso. Que você fala na questão também do gatilho? Do gatilho, né? Porque o que acontece? Quando você tem uma ferida aberta, que ela não é cuidada, o que pode pousar nela? Bicho, né? Então, infeccionar também. É infeccionar, inflamar. Então, ela é um ponto de acesso para Satanás atuar. Então, enquanto eu não fecho essa brecha, essa ferida que está relacionada à falta de perdão, a buscar ajuda, né? Volto a dizer que toda falta de perdão, você se torna prisioneiro ali daquela situação. Você vive com aquele seu algoz o tempo todo. Né? Você dorme com ele, você acorda com ele, você come com ele. Quando eu não trato isso, é um ponto de acesso. Então, sim, eu dou um ponto de acesso para Satanás trabalhar tanto na minha mente como na minha vida espiritual. Porque daí a minha fé é abalada. Quando eu estou ali emocionalmente doente, depressiva, ansiosa. Por quê? A depressão, como que ela acontece na minha vida? Tudo aquilo que eu não tratei ontem, eu não resolvi ontem, e aquilo fica na minha mente, fica na minha cabeça o tempo todo, então eu entro no lugar da depressão. E o que é a ansiedade? A ansiedade é tudo aquilo que eu quero resolver amanhã. E a Bíblia diz, não estejais ansiosos por coisa alguma. Então, a ansiedade é tudo que eu quero resolver amanhã. Mas aí tem um estresse no meio disso tudo. O estresse é aquilo que eu estou tentando resolver hoje. Então, existe o problema do passado, do presente e do futuro, que tem nome, depressão, estresse e ansiedade. Então, esses três é que eu preciso entender. Onde que eu estou nesse momento? Né? Em que lugar eu estou vivendo esse contexto? Né? Então, eu preciso, sim, aprender a liberar para que eu não tenha mais ponto de acesso. Isso daí adentra também na parte da inteligência emocional? Ah, muito, muito. Eu falo que é uma das primeiras coisas que eu trabalho em clínica, né, com os meus pacientes. O que nós vamos trabalhar? Inteligência emocional. Porque a gente quer a inteligência, né, o QI alto e tudo mais, né? E aí nós esquecemos a inteligência emocional, que é o que nos auxilia, é que nos dá poder de decisão. Eu sempre falo isso. O nosso poder de decisão, ele é acionado. Não, peraí, por esse caminho aqui é melhor. Eu passo a entender que aquele lugar que eu estava não me pertence mais. Então, aí eu passo a ter inteligência emocional. A inteligência emocional nos ajuda a ter domínio próprio? Muito, muito. Tem a ver com isso. Porque a partir do momento que eu sou inteligente emocionalmente, que eu consigo fazer as minhas escolhas, aí eu tenho domínio próprio. Né? Lógico que daí é um processo, é uma longa caminhada. Uma disciplina. Né? Uma disciplina, uma psicoeducação com cada um, né? Cada um vai trazer sua história, cada um também vai trazer o seu nível de querer a mudança. Sim. Porque uns querem muito e ele vai buscar isso exige sacrifício e tempo com Deus. Né? Outros não, outros vão ter dificuldade. E esse tempo com Deus é o tempo que eu passo com Ele, o tempo que eu estou no secreto com Ele, né? O tempo que eu decido Ele no meu secreto. Né? Essa questão da ferida, né, que você deu como ponto de acesso, né? E é interessante que quando a gente vai falar sobre a cura das emoções, né, não é fácil. Para a pessoa que está traumatizada, vai doer. Né, trabalhar naquilo, tratar aquilo. Mas é como nós olhamos para uma ferida, conforme o tempo vai passando, ela dói. Você vai passando pomada ali, você sente que dói, fica sensível, mas com o tempo vai curando, daí cria aquela casquinha até realmente ficar totalmente curado. E o tratar as emoções, ser tratado nessa área, é isso. Quer dizer que a pessoa não vai ter amnésia, né? Ela vai lembrar do que se passou do passado, mas aquilo não vai mais doer. Exatamente. Né? Ela vai conseguir saber lidar com isso, né? Essa é a verdade. Vai se tornar só uma cicatriz, para você nunca esquecer.
né? Porque o fato de eu ter sido ferido, como a gente falou, o fato de eu perdoar uma pessoa não significa que eu esqueci, né? Perdoar é trazer ele de volta para a mesa. Porém, eu vou decidir o lugar que ele senta na mesa, né? Ele não é mais ele que escolhe, sou eu que escolho. Porque eu dou para ele a liberdade de me machucar ou não. A partir do momento que eu esqueci do que você fez comigo. Então, eu vou dar a liberdade para você fazer de novo. Então, perdoar não é sofrer uma amnésia. Puf, bateu na minha cabeça e eu sofri uma amnésia. Perdoar, eu decidi, é tomar uma decisão de te perdoar. Não é uma escolha minha. Porque nem sempre eu quero perdoar. Só que eu perdoo por quê? Porque eu sou inteligente. Porque eu entendi que a partir do momento que eu não perdoar, nem as minhas orações são ouvidas. Né? Olha só, forte isso, né? Isso é muito forte. E nem minha oferta. Tem um texto que fala sobre isso. Que se eu tiver alguma coisa contra o meu irmão, que eu tenho que ir lá pedir perdão e depois ofertar. Pastor, assim como na psicologia, para que o paciente seja curado dos seus traumas, né, ele precisa verbalizar a sua dor, né, ou aquilo que causou a sua dor. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, a Bíblia fala que nós devemos confessar uns aos outros para que nós possamos ser curados, né? Então, qual a importância, né, de realmente falar daquilo que você sente, das suas dores, para que você possa ser tratado e curado? Muito bem. Na verdade, isso é o prumo de tudo, né? O falar, né? Porque de nada adianta eu ir tentar buscar ajuda e não verbalizar a minha dor de verdade. Não expor a minha dor, né? Todo transtorno, ele só vai ser tratado no momento em que eu verbalizar a minha dor. Eu trazer os motivos de eu estar naquele ambiente, né? Por que eu estou buscando ajuda, né? Eu costumo dizer que todo ser humano deveria fazer terapia, né? Porque você precisa desse momento de verbalizar, de contar suas dores, né? Para um profissional. Além de um profissional, alguém que acredita na palavra, na luz da palavra, né? Então, isso tudo é muito importante, porque volto a dizer, como eu havia dito antes, que enquanto eu me calei, meus ossos envelheceram. O que aconteceu? Eu fiquei doente, né? Davi, ele traz esse contexto com muita importância, né? Com muita abrangência, assim. Quando eu não falei, eu fiquei doente, meu corpo respondeu, né? Então, ele é muito importante, sim, para a psicologia, para a igreja em si, para a minha busca de pedido de socorro. Porque quando eu falo, eu estou pedindo socorro. Sim. Né? Então, se eu sei falar, se eu me exponho, a cura só vai vir assim. Na verdade, a dor ela vai ser minimizada assim, quando eu realmente abrir o meu coração. E eu falar, porque aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então, o confessar não é só o confessar pecado. Eu falar, eu verbalizar a minha dor. Então, se eu falei, se eu confessei, eu não fui encontrado ali, pego de surpresa. Não, eu confessei. E quando eu confesso, eu alcanço a misericórdia de Deus. E é aí que eu entro entendendo o que eu posso tratar aqui com oração e o que eu posso tratar aqui com profissionais. Eu preciso ter essa sabedoria de saber que existem os profissionais da área da saúde, homens e mulheres de Deus. Eu acredito, sim, que a igreja ela precisaria se levantar nisso, em favor disso, de levantar homens, investir em homens e mulheres de Deus, mas profissionais da área, que vão trabalhar tanto as emoções como a área espiritual. Porque só a área espiritual é importante, oração, jejum, tudo mais. Mas eu tenho que entender que está além, porque Paulo já traz isso em Tessalonicenses. Nós não somos só espírito, nós não somos só corpo, nós somos alma. E para a alma existem pessoas específicas para ajudar esse tipo de pessoas e tipo de situações. E os transtornos, eles sempre serão minimizados como? Com pessoas específicas. Pastora, mas você não acredita na oração? Acredito, volto a dizer. Eu não deixei de acreditar na oração, mas eu acredito nos profissionais também, que Deus usa para trabalhar, para a gente não cair em descrédito. Para a gente não cair num lugar onde a gente trabalhou as emoções, depois deu tudo errado, ou muitas vezes nós culpamos a própria pessoa. Não, você não foi curado porque você não teve fé. Além dele carregar todos os traumas emocionais dele, agora ele carrega a culpa, porque ele não teve fé o suficiente. Não foi por isso, porque a gente não teve pessoas específicas para trabalhar, saber que isso é demônio, que isso é problema no corpo, mas isso é problema na alma. Então, eu acredito que a gente precisa trabalhar esse combo.
O espírito é alma e corpo. Para que realmente haja uma minimize aquela dor do outro. Né? Uma cura, daí é algo muito mais profundo. Se você pudesse deixar uma frase para quem está nos assistindo agora, qual seria essa frase? Uma frase. Busque ajuda. Em qualquer momento da sua vida. Entenda assim, que pedir ajuda não é sinal de fraqueza, não é sinal de loucura, é sinal de uma pessoa que deseja algo melhor na sua vida. Então, se assim, eu pudesse deixar algo para você que está me ouvindo, busque ajuda, sabe? Não tenha medo. Nós somos seres humanos. Como seres humanos, nós caímos. Eu costumo dizer que nós vamos cair 7 vezes, mas nós vamos levantar 8 quando a gente pedir ajuda. Curados para curar, então. Isso aí. Pessoal, muito obrigada por vocês que nos assistiram. E, claro, já agradeço, porque eu sei que você vai compartilhar esse podcast. Então, curte, comentem, por favor, compartilhe para muitas pessoas assistir, para que venha alcançar muitas pessoas, né? E, pastora, muito obrigada por esse tema. Foi muito importante a gente estar falando sobre isso, né? Dos dias atuais, né? Que talvez não seja muito falado. E nós estamos aqui falando sobre isso, né? Sobre transtornos emocionais, sobre cura interior, cura das emoções, né? Assim como existem várias palavras para falar sobre isso, né? A gente na igreja trata como cura interior, né? Outros como cura das emoções e etc. Mas que chega no mesmo fim, que é ser curados, né? Exatamente. Então, desejar muito obrigado, dê um abraço no pastor Roside. É uma honra servir a mesa do Senhor com vocês. Amém. Deus abençoe, viu? Amém. Deus abençoe vocês, pessoal. E até a próxima. Tchau, tchau.